A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula de jovens da nossa CPAD, a revista do terceiro trimestre de 2021, cujo tema é Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. Hoje a lição número 6, do dia 8 de agosto de 2021. Antes de prosseguirmos, deixe aqui embaixo o seu like, o seu gostei. Depois você dê os seus comentários, suas opiniões, prometo lê-las. E também comente com os seus contatos, envie essa videoaula para o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Lição 6, Jonas, Deus ama quem você detesta. Texto do dia: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Jonas 3:10. A síntese: Deus ama os pecadores mais desprezíveis e está pronto a perdoá-los, desde que eles se arrependam de seus pecados. Os objetivos dessa aula: primeiro, defender a historicidade do livro de Jonas. Segundo, esclarecer os motivos que levaram o profeta a desobedecer a ordem de Deus. E terceiro objetivo, mostrar como às vezes temos dificuldade de compreender o amor de Deus, principalmente quando este amor alcança aqueles a quem nós reprovamos. Texto bíblico está em Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. É uma história que todos nós conhecemos, mas vamos observar alguns detalhes desse profeta. O livro de Jonas tem uma mensagem singular em relação aos demais profetas. Ele nos oferece a lição de que o amor de Deus não estava circunscrito apenas em Israel, não era só para a nação de Israel. O fato de Deus ter escolhido Israel não significava que havia desprezado as demais nações. Em Jonas, contemplamos o imensurável amor de Deus, capaz de se preocupar com o povo mais cruel daquela época, os assírios. Além de defender a universalidade da graça, o livro também aponta para a misericórdia divina, que concede novas oportunidades, tanto para Jonas quanto para os assírios. Nossos pecados podem ser vis e execráveis, porém, jamais serão maiores do que o perdão e o amor de Deus. Estas dádivas divinas estão disponíveis a todos os seres humanos via arrependimento, até aqueles indivíduos que reputamos como os mais desprezíveis deste mundo. Deus ama a todos, inclusive
aqueles a quem abominamos. Então veja que é o que nós vamos observar no livro de Jonas, o grande, perfeito e maravilhoso amor de Deus, até mesmo por aqueles seres humanos mais vis, por aqueles pecadores mais terríveis, que talvez eu e você nunca iríamos admitir no reino de Deus, mas se eles se arrependerem, se voltarem para Deus, Deus os ama também. Então vamos lá, Jonas, a sua vida. Jonas era filho de Amitai, de Gate-Éfer, da tribo de Zebulon. Isso está em Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2 Reis 14, 25. Ele era um profeta galileu. Olha aí a semelhança com Jesus, o galileu. A vila de Gate-Éfer ficava a 7 quilômetros da cidade de Nazaré. Ele era um profeta ali da região de Nazaré. Os judeus na época de Jesus, como por exemplo Natanael, estavam enganados quando questionaram que nenhum profeta havia surgido de Nazaré. Está lá em João 1,46. O livro de 2 Reis 14, 25 circunscreve o ministério de Jonas no século 7 a.C., no período de 793 a 753 a.C., na época do rei Jeroboão II, rei de Israel. Então Jonas profetizou a expansão geográfica e a prosperidade política de Israel antes dos triunfos de Jeroboão II. Deus desejava o bem-estar de Israel. O problema é que a prosperidade anunciada por Jonas levou o povo a se distanciar de Deus. Até então, Jonas estava acostumado a entregar mensagens populares. Pode-se dizer hoje, teologia da prosperidade. Ele tinha mensagens boas para a nação. O sucesso de sua profecia fomentou sua popularidade em Israel. Ele ficou tão preocupado com sua reputação que teve dificuldade para cumprir a missão que Deus lhe confiou, uma vez que a ordem divina colidia com os fortes sentimentos nacionalistas que caracterizavam os principais círculos sociais de Israel. Então ele ia confrontar, ele ia falar de alguma coisa para um povo extremamente nacionalista. De modo semelhante, muitos jovens estão preferindo desobedecer a Deus para preservarem a reputação que possuem diante dos seus círculos de amizade. Na vida cristã, a obediência está em primeiro plano, não a reputação. Tá? Cristo foi reputado por aflito, ferido de Deus e oprimido, Isaías 53:4. No entanto, enquanto os homens julgavam-no como ferido, na verdade estava nos curando, pois pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Está lá no versículo 5 de Isaías 53. A reputação dos homens é falha, mas a obediência a Deus sempre será louvável. Não troque a aprovação de Deus pelas honras dos homens. Isso a gente pode ver em Atos 5:29. Então, a vida de Jonas começa ele profetizando coisas boas, prosperidade, para uma nação extremamente nacionalista, como ainda é nos dias de hoje, mas naquela época extremamente nacionalista. E depois, então, ele vai ser chamado para pregar e profetizar em Nínive. Um testemunho. Esse livro, ao contrário dos demais profetas, é mais um relato histórico
do que uma profecia. O livro não é uma fábula, mas testemunho verídico. Ele viveu isso que ele conta. O relato de Jonas não pode ser considerado uma história de pescador. A narrativa de sua experiência é a base da mensagem que Deus oferece, não apenas à Síria, mas também a Israel. Jonas é o único profeta do Antigo Testamento cuja profecia não consiste no que disse, mas no que viveu e testemunhou. Ele é o próprio autor do livro, está lá em Jonas capítulo 1, versículo 1. Alguns chegam a duvidar de sua autoria, pelo fato do livro ter sido escrito na terceira pessoa. Alegam que o livro é uma biografia e não uma autobiografia. Porém, era comum ao escritor hebraico relatar a sua própria história dessa forma. É provável que Jonas escolhesse escrever dessa forma como uma espécie de exortação para si mesmo e para a nação de Israel. Sua história precisava ser divulgada, pois havia muita gente em Israel que pensava semelhante a Jonas. As nossas experiências com Deus podem ser poderosas ferramentas de edificação, por isso devem ser compartilhadas com as pessoas. Então foi o que aconteceu aqui com Jonas. Ele contou a história dele, do que aconteceu, da sua chamada e do que aconteceu com aquele povo de Nínive. A historicidade do livro. Vejamos isso aqui. Jonas é o livro profético do Antigo Testamento mais questionado pelos teólogos liberais. Infelizmente, o debate em torno deste livro tem obscurecido a sua beleza literária e significação teológica. Então, os liberais eles colocam em xeque esse livro. A história do livro não é fictícia ou parabólica. Não podemos duvidar da historicidade de Jonas. Seu livro foi inspirado por Deus e sua história é e foi verídica. O nome de Jonas está vinculado a passagens históricas. Segundo Reis 14, 25, Jonas é tão real e histórico quanto Jeroboão II. O próprio Cristo ratificou sua historicidade ao citá-lo como um profeta. Mateus 12, 38 e 40. Se negarmos a historicidade de Jonas, questionaremos a veracidade das palavras de Jesus. Se Jonas foi uma lenda, Cristo falhou ou faltou com a verdade ao relatar a conversão dos ninivitas. Mateus 12, 41. Jesus confirmou os grandes pilares históricos de Jonas, sua estadia dentro do peixe e a grande conversão dos ninivitas. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficaria um tempo similar no coração da terra. Existia uma conexão real entre Jonas e Jesus, pois ambos serviram de sinal para suas gerações. Lucas 11, 29. Ele foi o único profeta indicado por Cristo como seu antítipo para representar a maior verdade bíblica, que é a ressurreição de Jesus dos mortos. Então nós vemos aqui que o próprio Jesus, ele confirmou e autenticou a historicidade do livro de Jonas, da história de Jonas, inclusive pegando Jonas como seu, conforme diz o texto aqui, antítipo, como uma analogia para o que iria acontecer com ele, ou seja, ficaria 3 dias na terra, no ventre da terra, e depois ressuscitaria.
né? Vindo de novo à vida. O tópico 2, a experiência do profeta. A ordem divina. Primeiro, Jonas recebeu uma ordem clara. Ele era profeta, ele tinha intimidade com Deus, e ele recebeu uma ordem clara: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. No versículo 2. A maldade ou malícia de Nínive, capital da Síria, era grande. Deus falou para ele. A Síria era uma espécie de Sodoma e Gomorra reerguida naqueles dias. Era o epicentro mundial da violência, tortura, feitiçaria, idolatria e etc. O profeta Naum chama Nínive de a cidade sanguinária, Naum 3:1. A deusa Estar da guerra e do sexo era a principal divindade adorada na Assíria. Violência e imoralidade eram as marcas constitutivas daquele povo. Eles tinham o costume de decepar as mãos, orelhas e narizes, vazar os olhos e esfolar vivos os seus inimigos. Ou seja, eles eram carniceiros. Até crianças eram queimadas vivas. Eles desconheciam, os ninivitas desconheciam a palavra misericórdia. Jonas não desejava que esse povo fosse perdoado, por isso recusou cumprir a missão. Somos hábeis em condenar pessoas por crimes e atos vis. Todavia, até o criminoso mais cruel, por mais difícil que seja entendermos, tem direito de experimentar o perdão e o amor de Deus. Está lá em Lucas 23:43, aquele bandido crucificado junto com Jesus que se arrependeu. Deus ama até quem nós detestamos. Romanos 5:8. Nós podemos ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, Romanos 5:8. Olha o que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala sobre mim, sobre você. Mas Deus prova o seu amor para conosco, comigo e com você, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 Timóteo 1:15, Paulo falando a Timóteo, ele também nos fala sobre essa questão. 1 Timóteo 1:15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu e você também, nós somos os principais pecadores que já pisamos aqui sobre essa terra. Então, houve uma ordem divina para ele pregar a esse povo sanguinário, sanguinolento. Segundo, a fuga e a tempestade. Jonas tentou fugir da face do Senhor, indo para uma direção oposta. Tarsis, uma colônia fenícia de mineração no sudoeste da Espanha, era o lugar mais longe que alguma embarcação poderia levá-lo. Está em Jeremias 10:9, Ezequiel 27:12. Ele comprou a passagem e se escondeu dentro do navio. O Todo-Poderoso interferiu, enviando ao mar uma grande tempestade. Está lá no versículo 4. Enquanto os marinheiros estavam apavorados, Jonas permanecia apático, dormindo no porão do navio. Olha que ironia. Seu sono não era apenas físico, mas também espiritual. Os marinheiros do navio não acreditaram que por trás da tempestade existia uma causa espiritual.
e resolveram lançar sortes para ver a origem do problema. Está no versículo 7. Esta era uma prática muito popular entre as nações do passado. A sorte caiu em Jonas, que foi lançado ao mar, conforme os versículos 12 a 15. O livro de Jonas nos ensina que é melhor obedecer a Deus do que desafiá-lo. Há muitas pessoas desafiando a Deus com sua rebeldia e obstinação. Caminhar na contramão da vontade divina é uma decisão perigosa demais. Desobediência é a rejeição da vontade de Deus. A Bíblia nos ensina a viver em conformidade com a vontade de Deus. Em Romanos 12, 2 fala sobre isso, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ou seja, ela é muito melhor do que qualquer uma das nossas vontades. A nossa vontade, ela precisa estar subordinada à vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é muito melhor do que nós possamos imaginar. No subtópico 3, então, aparece o arrependimento do profeta. Ao ser lançado no mar, Deus enviou um grande peixe para engolir Jonas. O peixe não foi um dispositivo punitivo da parte de Deus, mas um instrumento do seu livramento. Ele ia morrer afogado. Aí Deus mandou um peixe para salvá-lo. O grande peixe engoliu Jonas, não para devorá-lo, mas para protegê-lo. O milagre não estava em Jonas ter sido engolido pelo grande peixe, mas em não ter sido digerido por ele. Através do grande peixe, Deus preservou a vida do profeta. Jonas tinha desistido de tudo, mas Deus não tinha desistido dele. Deus não desiste de você, até mesmo quando você desiste de você mesmo, de si mesmo. O profeta ficou 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, conforme o versículo 17. No interior do peixe, ele orou ao Senhor. Pela primeira vez no livro, recobrou a consciência espiritual e se quebrantou diante de Deus também, né? Dentro de um peixe, quem não se quebranta, não é verdade? A verdade é que Jonas esperava morrer envolto pelas águas do mar, mas ao acordar vivo nas entranhas do peixe, percebeu o milagre. Depois de caminhar nas trilhas da rebeldia e sofrer a disciplina, Jonas encontrou alívio no caminho do arrependimento e da consagração. A oração de Jonas consistia de 2 partes. Primeiro, agradecimento pelo livramento e renovação do compromisso profético. Então Jonas se arrependeu, buscou a misericórdia de Deus, agradeceu pelo livramento e foi renovado no compromisso profético de Deus com ele. Então nós temos aí a ordem divina, a fuga e a tempestade, e temos o arrependimento do profeta. A lição do livro, a pregação de Jonas. Jonas foi novamente comissionado por Deus, no capítulo 3, verso 1. O grande peixe vomitou no litoral palestino, provavelmente próximo ao porto de Jope. Ele precisou se dirigir a Nínive, realizando uma longa viagem, diz o texto, de 3 dias. Chegando lá, a mensagem proclamada por ele foi catastrófica. Ele pregou uma tragédia. Pareceu incondicional, pois Jonas não apresentou a possibilidade de salvação. Era uma mensagem de juízo e calamidade. O profeta anunciou ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Esse era o foco.
A palavra subvertida no original é a mesma utilizada para retratar a destruição de Sodoma e Gomorra. O profeta tinha fogo em suas palavras. A misericórdia pelos ninivitas não ardia em seu coração. Embora tivesse sido alvo da misericórdia, se comportou como um instrumento de juízo. Mas os ninivitas ficaram impactados com a pregação dele. A resposta dos ouvintes foi imediata. Proclamaram jejum, vestiram-se de panos de saco e se humilharam. Está lá em Jonas 3, 5 e 6. O arrependimento foi unânime, foi geral. Eles não justificaram seus erros, apenas clamaram pelo perdão divino. O arrependimento sincero é um ato da graça que Deus nos concede, e esta atitude tem o poder de mudar completamente o nosso destino. O arrependimento é uma via de restauração espiritual. Então, quando a pessoa se arrepende, diz a Bíblia que ela alcança misericórdia. Ela está dentro da graça de Deus. Então, a pregação de Jonas foi sem misericórdia, mas o povo se arrependeu mesmo assim. Agora, o descontentamento do profeta. Agora veja, um camarada que fugiu, foi engolido por um peixe, pregou uma mensagem de destruição, o povo se arrependeu e agora o descontentamento do profeta. Vamos ver. O arrependimento dos ninivitas não agradou a Jonas. Ele ficou ressentido. No auge da angústia, revelou as causas que o levaram a fugir de sua missão. Ele temia pela misericórdia divina, está no Salmo 78. Ele não queria que aquelas pessoas se arrependessem. Ele não queria que Deus tivesse misericórdia daquelas pessoas. Ele não entendeu que quando Deus o mandou até lá, já era um ato da graça de Deus, já era um ato de misericórdia. Deus estava dando uma última chance para eles se arrependeram. E eles abraçaram essa última chance. Mas Jonas não gostou. Sabia que Deus, em sua piedade, poderia se sensibilizar com o arrependimento dos ninivitas e remover o juízo. Capítulo 4, 2. O desejo de Deus não é punir imediatamente o pecador. Por isso, oferece oportunidade para o arrependimento. Tá? Frustrado, Jonas desejou morrer. Ficou bravo, ficou depressivo. Saiu da cidade e de longe ficou assistindo desgostosamente o desfecho de Nínive, já prevendo a possibilidade da suspensão do juízo. Jonas 4 e 5. Nesse íntere, recebeu a lição da aboboreira. Jonas 4, de 6 a 11. Deus lhe mostrou que ele tinha compaixão de uma planta que morreu, mas não se compadecia daquele povo que morreria. Deus o confrontou e expôs a sua incoerência. A misericórdia divina que experimentamos deve também ser compartilhada com todos aqueles que dela carecem. Essa é a ordem de Mateus 6 e 12. Devemos tratar o outro como nós gostaríamos e gostamos de ser tratados. E por último, subtópico 3, Deus ama quem você detesta. Isso aqui é muito forte. A questão principal era que Jonas abominava os ninivitas. Ele desejava no seu íntimo que eles fossem condenados. Precisamos entender que Deus não é um controle remoto ao alcance
das nossas mãos, que age de acordo com nossos comandos. Seus planos são perfeitos, os planos de Deus, sua misericórdia é eterna e seus pensamentos são sempre melhores que os nossos para nós e para todos. Isaías 55, 8 e 9 é uma referência maravilhosa para a gente meditar. Jonas agiu como um típico hebreu de sua época, nacionalista, segregacionista, preconceituoso. Seu preconceito contra os assírios era resultado de sua visão altamente nacionalista. E Deus precisou trabalhar em sua visão para mudar seu coração. Olha que lindo! Também possuímos valores e pensamentos contaminados pelo espírito de nossa época. Precisamos que Deus trabalhe em nós, levando-nos à libertação. Somos apressados em julgar o próximo e temos dificuldade em liberar o perdão, inclusive a quem amamos. Imagine a quem nós odiamos, né? Imagine então a dificuldade que temos de perdoar a quem reprovamos. Não somos tão diferentes de Jonas. Precisamos da misericórdia divina sobre nossas vidas. Ou seja, precisamos que Deus trabalhe na nossa visão para mudar também o nosso coração, assim como ele fez com Jonas. E assim nós terminamos então essa lição número 6. Jonas, Deus ama quem você detesta. Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado. Deixa aqui embaixo o seu gostei. E até a próxima aula, se Deus quiser.